Olha, o que a gente vai ver aqui não é uma aulinha de história, não. É a saga de um homem, de uma jornada e da fundação de uma cidade inteira construída sobre uma escolha ética. Uma história que mostra como a honra, acredite, pode ser o alicerce mais forte de todos. Vamos juntos desvendar essa jornada? Tudo começa aqui. Vamos voltar no tempo, para 1862. O lugar não é nenhum palácio, mas sim as terras já cansadas de Minas Gerais. Esse é o nosso ponto de partida, sabe? O epicentro de uma decisão que ia literalmente redesenhar o mapa do Brasil. E essa frase, nossa, ela captura a essência de tudo. José Antônio Pereira, um patriarca já com os seus 47 anos, ele não estava fugindo da fome. Ele estava fugindo de uma coisa talvez pior, a falta de horizonte. As terras estavam esgotadas e para um homem que vivia para deixar um legado, essa necessidade de um novo começo era quase uma coisa física, sabe? Um sufocamento. E é aqui que começa, de fato, o nosso primeiro ato. O que leva um homem a largar tudo o que construiu? Veja bem, não é a busca por uma aventura qualquer. É o peso da responsabilidade e a visão de um futuro que ainda não existia. A decisão de partir não foi um impulso, de jeito nenhum. Foi uma equação bem complexa, misturando dever e esperança. As terras de Minas simplesmente não conseguiam mais sustentar o crescimento da família dele. E, ao mesmo tempo, tinha essa conversa e esses sussurros. Veteranos da Guerra do Paraguai voltavam contando histórias de um paraíso de pastagens, os tais campos de vacaria. Era o chamado do dever. Ok, a decisão estava tomada. Mas a jornada que viria pela frente não era só um passeio, uma mudança de endereço. Foi um teste físico e moral, uma verdadeira fornalha que forjou o caráter daqueles fundadores. Essa linha do tempo aqui já nos dá uma ideia do tamanho do desafio. Foram mais de 3 meses, uma caravana minúscula rasgando o coração do Brasil. Uma jornada de escala épica, que exigiu uma determinação assim inabalável, só para conseguir chegar ao destino. E durante esses meses todos, esse era o som que dominava tudo. O ranger sem fim dos carros de boi. Não era uma melodia, né? Era a trilha sonora do cansaço, um lembrete constante a cada metro da dureza daquela jornada. E tem um item na bagagem dele que revela muito sobre sua liderança: o Chernovis. Pereira não levava só armas e mantimentos, ele carregava o principal manual de medicina da época. No meio do nada, ele se tornou um médico, o juiz, a bússola moral de todo mundo. A liderança dele era baseada no cuidado. E isso nos leva a uma distinção que é fundamental. O grupo do Pereira não era como os bandeirantes do passado, que eram, na essência, predadores em busca de ouro. Não. Eles eram agricultores, lavradores, gente que buscava um lugar para fincar raízes, para construir um lar. Uma nobreza silenciosa que vai definir todo o resto da história. E então, chegamos ao clímax ético da nossa saga. Aquele momento em que o destino da futura cidade foi selado. E não foi pela força, mas sim pela sabedoria. Imagina a cena. Depois de 3 meses de uma jornada brutal, eles chegam no lugar prometido. E a terra não está vazia. Outro mineiro, Manuel Olivério, já estava lá. O palco estava montado para um confronto. A típica, e muitas vezes violenta, história da ocupação do Oeste. Pereira estava diante de uma escolha, uma encruzilhada. Ele podia seguir a tal lei do sertão, a violência, a expulsão, ou ele podia trilhar um caminho radicalmente diferente, um caminho de honra e de coexistência. As consequências dessa decisão seriam gigantescas. E essa é a frase que funda uma cidade. Em vez de sacar uma arma, José Antônio Pereira oferece uma parceria. Com essa declaração tão simples, ele rejeita a lógica da conquista e propõe a lógica da cooperação. Um momento que define tudo. E o pacto foi selado assim, com a palavra empenhada, o famoso fio de barba. E para solidificar ainda mais a aliança, as famílias se uniram por laços de casamento. Isso, gente, definiu o DNA de Campo Grande, uma cidade fundada na agregação e não na exclusão. Com a paz garantida, o povoado começa a crescer. Mas a transformação de um simples arraial em uma cidade planejada teve a influência de outra força. De arquitetos que usavam ferramentas invisíveis, os ideais. E tem uma metáfora que eu acho perfeita para isso. Se o Pereira, com sua fé rústica, com sua honra, foi a pedra bruta, a fundação sólida, a geração seguinte, muitos deles ligados a ideais maçônicos e positivistas, agiu como o cinzel,
dando forma, ordem e razão à cidade que nascia. Vamos pegar o princípio da fraternidade, por exemplo. Ele já estava ali, na essência do pacto entre Pereira e Olivério. Mais tarde, ele foi institucionalizado com a criação da Santa Casa, um ato de caridade organizada que ecoava aquele cuidado que o Pereira já praticava com os seus chernovis. E a liberdade, a própria escolha de fundar um povoado tão longe do poder central de Cuiabá, já era em si um ato de busca por autonomia. Esse espírito de dependência se tornaria uma marca registrada da região. E, por fim, a igualdade. Campo Grande se tornou um lugar que acolheu imigrantes de tudo que é canto do mundo, criando uma sociedade onde a ascensão era possível pelo mérito, pelo trabalho duro, rompendo com as estruturas sociais rígidas do Império. Mas, no fim das contas, qual é o legado duradouro de todos esses princípios? Como é que o espírito desses fundadores se manifesta na cidade de hoje? E tem uma beleza quase poética na passagem do tempo. José Antônio Pereira faleceu em 1900, só alguns meses depois de ver aquele humilde arraial dele ser oficialmente elevado à categoria de vila. Ele viveu o suficiente para testemunhar o começo do seu legado. No final, a alma de Campo Grande é exatamente essa síntese poderosa. É a coragem rústica e a honra do pioneiro que fincou a primeira estaca, combinada com a razão e o ideal de progresso dos arquitetos que a planejaram. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A saga de José Antônio Pereira nos força a perguntar o que realmente funda uma comunidade. São os tijolos, os prédios, ou são os princípios invisíveis, como a honra, a coragem e a cooperação, que sustentam tudo?